Este livro trata da vida da população local em três dimensões interligadas: família, religião e país, que estão interligadas. De acordo com essas três dimensões, o livro também está dividido em três partes. Na primeira parte, o autor Al-Shuan parte do cotidiano dos aldeões e descobre que a primeira identidade dos moradores locais não é a dos árabes ou dos muçulmanos, mas sim a família a que vivem. Os costumes centrados na família mantiveram a ordem nas suas vidas na ausência de um Estado. Para os residentes de Jerusalém, a área no centro do conflito israelo-palestiniano, pensamos em rótulos como nacionalidade palestiniana ou israelita, ou talvez de etnia árabe ou judaica, ou muçulmana ou judaísmo. Mas o que Al-Shuan descobriu em Jerusalém Oriental é que esta não é a primeira coisa que as pessoas notam. Para eles, a família a que pertencem constitui a sua identidade mais básica. Para compreender isto, devemos voltar às suas vidas, e talvez lhes parecesse familiar, tendo semelhanças com a sociedade nativa chinesa. Al-Shuan morava em um lugar chamado Monte das Oliveiras, um lugar sagrado para o cristianismo e o judaísmo. Para o cristianismo, muitos dos eventos que Jesus contou na Bíblia aconteceram aqui. E para o judaísmo, é também o seu cemitério tradicional. Mas mais de 90% dos habitantes do Monte das Oliveiras são palestinos muçulmanos, embora também haja cristãos estrangeiros e peregrinos árabes. Al-Shuan descreve seu bairro como o Elefante, como os moradores locais o chamam. A cidade de Elefantina tem uma população de cerca de 20.000 habitantes e estende-se em torno do cume central do Monte das Oliveiras. Com exceção do cemitério judeu localizado no lado oeste do Monte das Oliveiras, o resto da área é densamente povoada, com ruas estreitas e sinuosas. Os moradores locais construíram pequenos edifícios de 3 ou 4 andares próximos uns dos outros, mais de um quarto dos quais são ilegais de acordo com os regulamentos da cidade. A cidade de Elefantina tem má reputação, é considerada o pior lugar de Jerusalém Oriental. Diz a lenda que as drogas são comuns, a moralidade é corrupta e a violência é comum. Muitos amigos de Treuin ficaram assustados e oraram por sua segurança quando souberam que ele estava prestes a investigar. Tal como outros palestinianos em Jerusalém Oriental, a maioria dos residentes do Monte das Oliveiras vivia no leste e mais tarde veio trabalhar na nova cidade de Jerusalém Ocidental. Os rapazes geralmente vão trabalhar depois de terminarem o ensino secundário, aos 17 ou 18 anos, enquanto as raparigas da mesma idade devem preparar-se para o casamento. Al-Shuan, um raro solteiro mais velho na região, foi inicialmente considerado uma pessoa perigosa que tinha dificuldade de se adaptar à vida, e muitas famílias se recusaram a alugar uma casa para ele. Ele teve que pedir ajuda ao dono da cafeteria, Jamil, alugando ilegalmente um pequeno cômodo na cobertura do prédio. Depois de morar lá, Al-Shuan percebeu que embora a Vila Elefante tivesse problemas sociais, não era tão caótica quanto o mundo exterior pensava. Organizações familiares locais bem desenvolvidas eram responsáveis pela manutenção da ordem social e todos confiavam nos patriarcas para administrar a justiça. Por exemplo, o atraso de Treuin em alugar um quarto deveu-se ao facto de a família local não confiar nele e se opor a que a sua família lhe alugasse um quarto. Mais tarde, quando a investigação foi concluída, seu dono veio e disse-lhe: "Quem te assediar na estrada, diga que você é do nosso clã." Algumas pessoas até se gabaram de que a polícia não poderia fazer nada contra esta família. Por que a família mantém a ordem? Existem 3 níveis de razões. O primeiro nível é uma família com tradições árabes palestinas. Muitas famílias têm genealogias que remontam a mais de 1000 anos até aos seus antepassados patrilineares. Aqui está outra dica para decodificar nomes árabes. Você pode notar que os nomes árabes são especialmente longos porque são compostos pelo seu nome mais o nome do seu pai ou avô, com um bem no meio para indicar paternidade e às vezes é o nome do seu bisavô ou bisavô, as classes mais antigas e mais altas. Elas estão na parte inferior. Por exemplo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita é Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Mohammed é seu nome de nascimento, Salman é seu pai, o atual rei, Abdul Aziz é seu avô e, finalmente, Al Saud representa uma família saudita. Esta nomenclatura reflete a herança patrilinear dos árabes. Nesta cultura familiar árabe, a preferência pelos filhos também é muito comum. Muitas mulheres abandonam o ensino médio, casam-se e têm filhos e dificilmente participam de atividades familiares comuns. Embora o Islã proíba o casamento consanguíneo, os palestinianos mantêm a tradição da endogamia, na qual o casamento é frequentemente realizado entre membros da mesma família para evitar deixar para trás bens familiares. Após o casamento, os irmãos de uma família visitam os pais do marido, geralmente primos, durante festivais importantes para fortalecer as relações familiares internas.
As práticas familiares tradicionais mantêm a simbiose entre os membros da família. Num segundo nível, é porque a família palestina local é capaz de manter a ordem. Como dissemos antes, Jerusalém Oriental é uma área fronteiriça, e para os palestinos, Israel é um ocupante, e eles não estão dispostos a aceitar Israel. Por isso, em muitos bairros de maioria palestina, embora Israel também envie a polícia, os residentes são muitas vezes não cooperam, dificultando a realização do seu trabalho pela polícia. Por outras palavras, os palestinianos não podem controlá-lo, nem Israel. Não há ninguém responsável em Elefantina? Partindo desta premissa, os habitantes de Elefantina alcançaram um certo grau de autonomia através das suas famílias. A família elegeu um homem como patriarca vitalício, que deveria ter idade suficiente, geralmente de uma geração superior, mas o mais importante é que o patriarca seja convincente, por isso os requisitos de reputação e prestígio também são muito elevados, não apenas ricos ou poderosos. Por exemplo, na maior família da aldeia dos elefantes, a família Bova, há um chefe que dirige um albergue internacional da juventude que é considerado a pessoa mais famosa da aldeia dos elefantes. Mas algumas pessoas da família consideram-no como estando em contato com gente bagunceira todos os dias, e também tem gente que diz que ele é uma pessoa que visa o lucro. Então ele não se tornou patriarca e sim escolheu uma pessoa da geração mais jovem. Na aldeia de Elefante Castelo, todos os casos, desde vingança e confrontos violentos até danos e roubos de automóveis, têm de ser mediados através de consulta e conciliação pela família, que é organizada tendo o patriarca como núcleo. Muitas vezes, após consulta à matriarca, as disputas são resolvidas na forma de compensação financeira, sem intervenção legal ou violência, e todo o clã dividirá uma certa porcentagem da multa. Esta forma não violenta de mediação reduz a violência nas aldeias de elefantes e permite a coexistência de clãs. O terceiro nível é a capacidade das tradições familiares locais para reduzir o custo da administração israelita. A relação entre as famílias palestinianas e o governo israelita não é diretamente exclusiva, mas por vezes cooperativa. Vamos dar mais 2 exemplos para entender melhor. No primeiro exemplo, em que o governo israelita controla a intensidade do conflito sem interferir na capacidade da sociedade palestiniana a manter a ordem por si só, em 2011, um homem casado de Abu Ova foi acusado por outra família de Abu Einan de violar uma mulher solteira em sua família, e uma briga séria ocorreu entre as duas famílias. Uma loja de frutas no lado de Abu Ova foi incendiada e no lado de Abu Einan um homem suicidou-se ao disparar a sua arma de fogo. Por causa das armas de fogo envolvidas, a polícia israelita isolou a aldeia durante 4 horas para evitar que os confrontos afetassem o bairro, mas não interveio diretamente, deixando as duas famílias a negociar um acordo. No final, os dois clãs concordaram em chamar isso de adultério entre um homem e uma mulher fora do casamento, o que, segundo a Sharia, deveria ser punível com a pena capital para a mulher. Mas no final, os dois clãs decidiram que a família Abu Ova compensaria financeiramente a família do falecido, que se suicidou no incêndio, e a família da mulher. Isto é, resolver o conflito dentro da sociedade palestiniana sem solicitar intervenção legal do governo israelita. Num outro exemplo, a família elefantina decidiu pedir ajuda à polícia israelita. Em 2013, um jovem da família Abu Ova foi violado por um homem de outra família, desencadeando um protesto familiar em que mais de uma dezena de jovens pessoas atacaram uma família da outra família. Na noite seguinte, dezenas de jovens de Abu Ova reuniram-se e prepararam um ataque geral para expulsar definitivamente a outra família da cidade de Elefantina. No final, o chefe do Zebuva disse-lhes para irem para casa, dizendo que o chefe acreditava que o caso de violação do rapaz era de natureza extremamente má, uma violação grave dos limites morais, e que seria difícil vingar a sua raiva sem punindo-os. Porém, as comunidades tiveram que fazer as pazes entre si para não causar mais conflitos. No final, houve consenso para transferir os culpados para o sistema de justiça nacional israelita. Como podem ver, também pode haver casos de tal brutalidade que não seja possível chegar a uma resolução pacífica no seio da família e a batata quente tenha de ser entregue a Israel. Verão que a relação entre o governo israelita e a sociedade palestiniana é muito complicada. Na verdade, durante o domínio britânico após a década de 1920, a família palestiniana declinou durante algum tempo. Mas desde a década de 1970, o governo israelita tem apoiado as famílias palestinianas, permitindo-lhes juntar-se e manter a ordem na comunidade, evitando conflitos diretos. Alguém até disse a Trieuí em que os chefes das famílias principais, incluindo o chefe de Abu Ova, recebiam pensões mensais do governo israelita. Depois de 2016, os governos autônomos israelitas também os utilizaram para escrever sinais e marcos nas terras das aldeias marquesanas, legitimando a filiação territorial de famílias individuais. Além disso,
as famílias também contam com os olhos e ouvidos do governo israelense para informá-lo. Simplificando, o governo israelita renunciou à intervenção direta para prevenir conflitos e mantém a harmonia comunitária, encorajando as famílias palestinianas a exercerem controle passivo sobre a área. Isto, segundo os autores, implica também uma simbiose entre o governo israelita e a sociedade palestiniana. Vamos resumir. De acordo com a autora Zal Shuan, aos olhos dos palestinos em Jerusalém Oriental, a questão a que família você pertence é mais séria do que você é muçulmano. Porque a unidade mais básica da vida é a família, o mundo inteiro precisa da família como um lugar para garantir a segurança. Ao mesmo tempo, a cultura familiar palestina local também tem o problema da preferência pelo filho e do beijo de algas nas meninas. Em Jerusalém Oriental por 3 razões, tanto pela sua tradição histórica e garante da ordem, como pelas instituições autônomas que Israel tenta apoiar, dentro da família, há uma simbiose limitada, embora não eliminada, entre famílias, entre membros, entre famílias, externamente, entre o governo israelense e a sociedade palestina.